Olá, tudo bem? Eu saúdo a todos vocês, alunos da professora Janaína Ferreira, da disciplina de Metodologia e Técnicas de Pesquisa do Unispar. Meu nome é Jonatas Salaberry, eu sou perito contábil do Ministério Federal, além de colega de doutorado em contabilidade, juntamente com a professora Janaína. Para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Bom, o que eu vou falar aqui é sobre pesquisa em contabilidade num contexto forense, mais relacionado à pesquisa em auditoria e perícia, mas que também é aplicável a qualquer outra pesquisa. Como vocês já devem estar estudando, lendo a respeito, toda pesquisa científica ela tem uma função social, que é a construção do conhecimento. E você só constrói um conhecimento em cima de um problema social. Esse problema é algo que te traz uma incomodação, uma inquietação. Se você não tem um problema que precise de uma solução, você basicamente não tem uma pesquisa. O problema é, como eu disse antes, é algo que te causa um desconforto, um dano, que te impede de fazer algo ou de ter algo. Quanto mais pessoas esse problema afetar, mais relevante é o teu problema. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Mas, basicamente, o problema, um exemplo mais claro, pode ser a reprovação pessoal numa disciplina, que é, com certeza, um problema individual que a gente pode ter. Mas qual a relevância disso? Claro que para você, para mim, né, se eu reprovar, é algo relevante para mim. Mas e para a sociedade? É relevante? É um problema interessante para uma pesquisa? Talvez não, né? O porquê que é relevante para a sociedade estudar o problema de reprovação de uma pessoa específica, né? É difícil de explicar isso. Agora, se for a reprovação de toda uma turma ou quase toda a turma, aí vai se tornando algo mais importante. Por exemplo, uma alta taxa de reprovação ou algo relacionado que é uma taxa alta de abandono, isso sim vai se tornando relevante e merece ser pesquisado para que uma turma inteira não seja reprovado, que é custo, né, custo para o setor público, dinheiro que está sendo jogado fora. Então, isso começa a se tornar mais relevante. Agora, uma reprovação, duas reprovações é algo bastante comum que acontece. Então, talvez você não tenha um problema de pesquisa se for algo muito pontual. Agora, se é algo que afeta uma maior quantidade de pessoas, o impacto é maior, isso vai se tornando relevante. E é um problema relevante para se pesquisar, tá? Na pesquisa forense, a gente vai ter como objeto principal de um problema a fraude, tá? Mas da mesma forma, todo dia acontece uma fraude, né? E nem por isso é, é relevante para você fazer uma pesquisa acadêmica. Tá? É preciso analisar o caso. Uma fraude financeira, por exemplo, na Unespar, é relevante para mim? Olha, talvez não. Tá? Mas se eu te disser que as fraudes consomem 5% das receitas das organizações privadas, que chega a consumir quase 20% das despesas em empresas públicas, aí a gente está falando de bilhões, trilhões de reais, e isso sim é socialmente relevante e merece ser pesquisado num contexto mais global. Agora, nesse contexto, talvez analisar um caso específico pode ser relevante se ele destacar uma característica nova, uma característica diferenciada. Por exemplo, fraude em criptomoedas, uma ferramenta, uma estratégia nova que a Unespar desenvolveu para detectar fraudes. Ou, por exemplo,
uma fraude nova, como o caso do auxílio emergencial, né? Porque pode apontar estratégia de proteção futura, né? Seja para os órgãos, seja para as pessoas, tá? E a pergunta de pesquisa, ela precisa ser muito alinhada ao objetivo da pesquisa. A pergunta é o que você quer responder, tá bom? Ela possui um problema interrogativo, a pergunta de pesquisa, por exemplo, quanto para mensurar uma relação, um valor, qual, quando você visa identificar algum elemento, alguma característica, quem, né? Quando você está buscando identificar um perfil, uma tipologia de perfil, tá? Ou como, que vai levar para uma pesquisa mais qualitativa, digamos, tá? Essa pergunta de pesquisa, ela vai representar aquilo que você quer saber. Por exemplo, quanto é desviado das empresas por meio de fraudes? Eu já respondi para vocês, porque existe uma pesquisa que fez isso. Mas será que no Paraná, né, é os mesmos 5% que normalmente acontece com as grandes empresas? No caso das pequenas empresas, né, que é um nicho socialmente relevante, será que a gente consegue identificar o montante das fraudes, das perdas, por exemplo, nos mercados, perda por roubo? Será que esse montante também é de 5%? Né? Então, isso começa a se moldar a uma pergunta. Né? Essa questão do pronome interrogativo, quanto, né, leva para um alinhamento mais de mensuração, né? Mas existem diversos outros tipos de perguntas e pesquisa. Por exemplo, quais os principais tipos de fraude, principais mecanismos de detecção de fraude, quais as competências que os profissionais contábeis precisam para detectar essas fraudes, né? Quem são os principais fraudadores? Ou qual o perfil dos principais detectores de fraude? São os homens ou são as mulheres? São os jovens ou são os profissionais mais experientes, né? Como essas fraudes ocorrem e o que vai direcionar para uma pesquisa mais qualitativa, que não é nosso escopo aqui da Survey, mas muitas vezes é necessário. Na pergunta, você manifesta o que você quer saber, tá? E a resposta vai resolver o problema de pesquisa, né? Vai resolver essa pergunta, né? Vai trazer uma resposta para essa pergunta de pesquisa. E outro ponto relevante que a gente precisa considerar é a motivação e a justificativa. Por que você quer saber? Por que você está fazendo essa pergunta? Né? Aqui interessa você saber quanto se desvia com fraudes em pequenas empresas. Essa é a justificativa que você precisa dar, né? Qual o montante que se desvia de, de perdas, de roubos dos mercados, né? Para que você quer saber essa resposta, né? Isso é o que vai trazer a justificativa. Uma possível justificativa seria saber um ponto de corte que justifique você colocar o RFID nos produtos, né? O custo-benefício de você colocar aquela etiqueta RFID que tem um detector quando você sai na porta do mercado, ele identifica. É como em lojas de roupa, lojas de calçado, lojas de grande valor, tá? Até mesmo em mercados para alguns produtos, né? Mas qual o valor de corte para você poder instalar um RFID que seja vantajoso, né? Será que você vai colocar um RFID no rolo de papel higiênico? O custo não vai ser maior que o benefício? Tá? Então, isso a justificativa vai trazer. Você vai ter que explicar o porquê, né? Saber a resposta da pergunta vai te trazer de benefício. Já o objetivo, ele descreve como você vai responder essa pergunta de pesquisa. Ele vai trazer como você vai desenvolver essa pesquisa. Via de regra,
na academia brasileira, a gente vai ter um verbo no infinitivo, que representa esse objetivo, que pode ser mensurar um valor desviado, identificar o perfil daqueles fraudadores que eu comentei, identificar as lacunas de formação de auditores e peritos, analisar relações entre determinadas características, entre determinadas variáveis. É isso que vai trazer corpo ao objetivo de vocês, tá? Mas, é claro, além do verbo, precisa ter outros elementos, né? Eu vou analisar, vou identificar o quê, né? Algo relacionado ao problema de pesquisa, algo que permita você desenvolver uma pesquisa que responda àquela pergunta. Por exemplo, dentro daquele contexto dos problemas das fraudes, você pode ter uma pergunta, por exemplo, quais os principais mecanismos de detecção de fraude? Ok? Essa é a pergunta. Você precisa saber quais os principais mecanismos, por exemplo, tendo como justificativa, como motivação, poder aprimorar, né, ou desenvolver novas estratégias dentro da tua organização para que não tenha perdas financeiras decorrente de furto, fraude, corrupção, tá? E aí você pode ter um objetivo, por exemplo, que é identificar esses principais mecanismos de detecção de fraudes, tá? E aí você pode especificar se é uma fraude tributária, se é do roubo no mercado, né? Aquele roubo de prateleira, ou pode ser o conluio de um comprador ou de um vendedor da tua organização, tá? E pode ser relacionado a fazer perguntas a determinadas pessoas, né? Que precisa estar alinhada ao teu interesse de pesquisa. Por que que você vai fazer uma pergunta, né, para um policial que de repente está fora daquele contexto da tua pesquisa, né? Qual é o conhecimento relevante que ele vai trazer sobre o teu problema de pesquisa? O policial ele detecta fraude? Normalmente não, né? Talvez os peritos, os auditores, os profissionais de controle interno, esses sim, eles trabalham mais com fraude. Então, pode se tornar relevante trazer a opinião dessas pessoas. E isso muitas vezes é interessante você manifestar já no teu objetivo, tá? Identificar os principais mecanismos de detecção de fraude, na percepção dos profissionais contábeis, dos profissionais de auditoria, e aí você pode trazer um outro elemento que é a ótica da teoria, tá? Que é sob o viés de uma determinada teoria, como a teoria da agência, a teoria do comportamento planejado, e já traz variáveis específicas que te trazem um norte sobre como você vai analisar e sob que ponto de vista você vai discutir lá na apresentação dos resultados. É claro, isso é um pouco mais à frente, né, que vocês vão abordar na metodologia de pesquisa, mas isso também pode ser trazido no objetivo da pesquisa. Tá? E isso tudo alinhado àquela motivação. Você vai desenvolver uma pesquisa expressa pelo seu objetivo que responda a uma pergunta dentro do contexto do problema. E com o resultado dessa pergunta, o que que você vai fazer com isso? Ou o que pode ser feito com isso? Que, é claro, talvez esse resultado não seja útil para você, mas seja útil para um formulador de normas, para o governo, para quem vai tomar a decisão, tá? Mas você precisa expressar na motivação e na justificativa para que vai ser útil a resposta da tua pesquisa, ok? E a operacionalização da tua pesquisa, como ela vai se dar? Né? Quais são os dados? Da onde vêm esses dados? Tá? Eles podem vir de arquivos, né? Por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública, um relatório como da Associação dos Contadores Forenses, ou de arquivos financeiros da CVM, né? Por exemplo, as perdas baixadas nas demonstrações contábeis, que são as pesquisas conhecidas como análise de dados de arquivo, né? Semelhante à análise financeira, onde você baixa o arquivo com os dados financeiros e faz a análise. Não é esse o nosso objeto do que a gente está falando aqui,
tá? O nosso foco é esta outra estratégia, que é fazer perguntas às pessoas, tá? Não se aplica a tudo que é tipo de pesquisa, tá? Vai depender do teu problema e do teu objetivo, tá? Talvez demande uma pesquisa com questionários, uma pesquisa com entrevistas, tá? É conhecida também como survey, onde você obtém os dados dessa aplicação de questionários ou por meio da entrevista. Mas como você vai perguntar para as pessoas, né? Você vai ter que buscar na literatura como é que outros pesquisadores eles fizeram esse tipo de pesquisa, tá? Pesquisa de fraude, questionando as principais tipologias de fraude. Alguém já fez em outro lugar, em outro país, sobre algum tipo de fraude diferenciado, tá? Você vai ter que localizar alguma pesquisa relacionada e lá você vai entender de onde eles obtiveram os dados ou o questionário foi aplicado. Por exemplo, um questionário que a gente aplicou, que é o que está aparecendo para vocês desse lado, desse lado, tá? À minha esquerda, a gente aplicou um questionário para saber as competências necessárias e a relevância dessas competências para os peritos contábeis do Ministério Público. Nós não existia até então nenhum questionário aplicado a esses profissionais. Então, nós buscamos e utilizamos como referência um questionário aplicado em contadores forenses nos Estados Unidos. E nada impede que você aplique em profissionais de escritórios contábeis, auditores, policiais, funcionários de controle interno, tá? Agora você precisa fazer uma análise. Esse questionário ele é aplicável, que você vai encontrar em outros artigos, em dissertações, em trabalhos de conclusão de curso? Às vezes sim, às vezes não, tá? O que você vai fazer para identificar se é possível? Bom, primeiro pesquisar. Você precisa ir lá na base de dados e procurar os diversos artigos que tratam sobre aquelas palavras-chave. Criptomoeda, você coloca lá criptomoeda. Se é fraude, coloca lá fraude, né? Auxílio emergencial, né? Que eu comentei que é uma coisa nova, é do ano passado, mas provavelmente existe algum artigo relacionado. Talvez não com survey, né? Mas você vai poder analisar qual foi a ótica que fizeram e talvez tirar algum elemento interessante. Bom, você vai buscar esses outros artigos, tá? E após a identificação, reflexão, será que esse questionário é aplicável à minha pesquisa? Né? E escolha de um desses questionários ou um mix de questões de um e de outro, tá? Você vai deixar esse questionário pronto para usar na tua pesquisa e vai submeter especialistas na temática. Normalmente, 3 a 10 especialistas é suficiente. Você vai apresentar o teu problema, o teu objetivo e o questionário. E pede para esses especialistas no assunto validarem se de fato esse questionário é entendível e se é adequado para alcançar aquele objetivo proposto. Tá? Basicamente, as respostas que as pessoas vão te dar, da percepção delas, do conhecimento delas, vai responder aquela tua pergunta de pesquisa? Talvez sim. Ok, né? Tá valendo, pode aplicar. Se não, né, você vai precisar procurar ou fazer algum ajuste. Possivelmente esses especialistas, eles vão sugerir algum ajuste. E o passo seguinte, após você fazer esses ajustes, é aplicar esse questionário em um grupo de pré-teste, digamos, para a mesma amostra, né, que é o teu objetivo de analisar, 10 respondentes, por exemplo, do teu grupo de interesse. Aplicar esse questionário, esse pré-teste, para verificar se a amostra tem capacidade de entender o questionário. Se há ou não alguma dubiedade, tá? Se tiver tudo ok, você pode aplicar o questionário. Em aplicações como o formulário SurveyMonkey, tá? Que eu acho que o próximo slide eu vou mostrar para vocês, ou no Google Forms, que é uma ferramenta gratuita para você aplicar questionário. Você gera o link e encaminha por e-mail ou disponibiliza na sua rede social e pede para a pessoa responder, tá bom? Ó, esse é um exemplo de questionário.
Por exemplo, esse questionário onde perguntamos se os respondentes concordam ou discordam de determinados fatores, tá? Aqui a gente está perguntando se o grau de concordância é relacionado às percepções e expectativas sobre denúncias, né? O que as pessoas relevantes para os indivíduos consideram sobre realização de denúncia, tá? Vocês sabem que a denúncia tem aquele lado do dedo duro, né? Então, muita gente reprova, outros não, outros apoiam, tá? Então, a gente fez a pergunta para os indivíduos se eles discordam ou se eles concordam. Uma escala que a gente chama escala Likert, de discordo totalmente a concordo totalmente, tá? Essa é a pesquisa de questionário mais típica que a gente pratica, tá? Mas e se aqueles especialistas não validarem o questionário que você tem? Olha, esse questionário que você me apresentou, ele não vai responder ao teu problema de pesquisa, a tua pergunta de pesquisa. Então, você vai ter que buscar novo questionário. Às vezes são temas emergentes que não foram analisados sobre essa ótica, sobre a ótica dessa teoria, sobre um objeto específico, tá? Por exemplo, fraude com auxílio emergencial, tá? Provavelmente, fazendo uma reflexão muito rápida aqui, tá? Sem compromisso. Se eu fosse fazer uma pesquisa sobre percepção de auxílio emergencial, eu talvez buscasse outras pesquisas que fizeram sobre Bolsa Família, né? Sobre algum programa social, algum benefício social, fraude em benefícios sociais, e fazia algum ajuste, tá? Mas, eventualmente, algum assunto novo totalmente fora de contexto, ou que não existe survey para isso, tá? Ninguém aplicou alguma survey semelhante, tá? Bom, se isso acontecer, na minha visão, você precisa fazer uma pesquisa prévia, uma pesquisa qualitativa para o desenvolvimento e validação de um questionário. Por exemplo, algo novo como fraude em criptomoedas, tá? Auxílio emergencial que eu falei para vocês, que talvez não tenha questionário validado na literatura, tá bom? E como fazer isso? Aqui você vai ter que voltar à tua pergunta de pesquisa e refletir sobre o que precisa ser perguntado para você saber a informação que você almeja. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que ler mais, analisar essa literatura de base que vai te apresentar os principais fatores e variáveis que você precisa considerar. Com base nessas variáveis da literatura e direcionando o que você quer responder, é que você vai fazer as perguntas sobre as características, por exemplo, sobre a relevância, indicadores, concordância do indivíduo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um questionário onde eu pergunto sobre os fatores relacionados ao comportamento de denúncia sobre fraudes. De acordo com a teoria que eu estava utilizando, um dos fatores que cada indivíduo, que cada um de nós considera antes de fazer uma denúncia, é a percepção dos referentes, a percepção daquelas pessoas que são relevantes para nós, tá? Dentro do contexto laboral, o teu chefe, o teu colega de trabalho. Por exemplo, se for uma fraude acadêmica, né? A cola na prova, quem talvez seria um referente importante? O meu colega de sala de aula, o professor, o coordenador, talvez, tá? Só que isso eu não posso tirar da minha cabeça como pesquisador de forma solitária, tá? Eu preciso buscar elementos da literatura e elementos empíricos, tá? Que também pode ser por meio de um questionário, como esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Agora eu acertei o lado. Tá bom? Aqui eu tenho questionário onde eu faço essas perguntas, né? Quem são as pessoas importantes que o indivíduo considera que aprovariam ou desaprovariam fazer essa denúncia? E com base nessas respostas, usando uma estratégia de análise de conteúdo, você vai desenvolver as perguntas que vão ser utilizadas num questionário fechado.
que eu mostrei anteriormente, aquele questionário onde ele vai dizer, responder de 1 a 7. Aqui não, aqui eu estou pedindo para ele dizer quem são as pessoas importantes. E eu vou fazer uma análise de conteúdo a posterior, e aí sim, eu vou fazer o questionário fechado, tá? Mas isso é uma outra pesquisa, ou seja, se você conseguir um questionário pronto, validado, você aplica e responde a pergunta de pesquisa. Se não tiver um questionário, você vai ter que fazer uma pesquisa prévia para desenvolver esse questionário, tá bom? Pessoal, o tempo é curto, né? Abusei do tempo que a professora Janaína tinha me dado, que eu não vou dizer quanto foi, tá? Mas ultrapassei bastante. Mas ainda assim é pouco para a gente falar disso aqui, a gente podia falar algumas horas. E eu deixo o link das pesquisas que eu falei, que eu comentei, e diversas outras que a gente utilizou esses métodos, tá? Seja de pesquisa com questionário fechado, que é o meu foco principal, mas também pesquisa com questionário aberto, para que vocês possam avaliar o desenvolvimento da pesquisa de vocês. E se vocês quiserem seguir essa linha, é uma opção, tá? Vocês verificarem e tirarem alguma inspiração para a pesquisa de vocês, se possível, sem qualquer pretensão, tá? Qualquer dúvida, também podem me enviar um e-mail que eu deixo para vocês. Então, é isso, tá, pessoal? Um grande abraço, um ótimo curso para vocês, tá? E desejo sucesso na formação de vocês, tá bom? Um grande abraço, até mais.